Olá, investidores, tudo certo? Então vamos lá para mais uma aula do nosso curso gratuito. Dessa vez a aula é sobre renda fixa. Então a gente vai abordar naturalmente todos os aspectos possíveis de renda fixa dentro do entendimento mais simplificado, e também a gente vai abordar os tipos de investimento em renda fixa, onde eu tentei trazer os mais comuns, né? Não tem como trazer tudo porque em renda fixa tem muita coisa, mas eu tentei trazer os mais comuns e mais de fácil acesso também, para vocês terem uma base para continuar estudando. Eu sou o Lucas Wagner e vamos então começar com a aula. Antes de tudo, é muito importante, né, deixar claro que nenhuma informação aqui nesse material ela é uma recomendação ou indicação de investimento. O uso dela é apenas educacional e didático, então nada que se trata de uma recomendação ou indicação. Elas são feitas exclusivamente para os clientes da consultoria, ok? De forma individual. Mas enfim, o que são? Vamos começar com o básico, né? O que são investimentos em renda fixa? Eles nada mais são do que títulos que vão render conforme o indexador. Um indexador nada mais é do que uma taxa, então pode ser, por exemplo, a taxa Selic, que é, né, a nossa taxa de juros principal do Brasil, pode ser o CDI, que é a principal referência, né, o principal índice de referência para a renda fixa no Brasil, que acompanha a taxa Selic, então ele sempre acompanha em 0,10% a menos, ou seja, se a Selic for, por exemplo, né, 15,50% ao ano, o CDI vai ser 15,40%, sempre vai ser 0,10 para baixo. Tem outras também, né, como o IPCA, tem taxas pré-fixadas. O IPCA, para quem não sabe, é a inflação oficial do Brasil, medida pelo IBGE. Então, ele vai render conforme esse indexador. E esse indexador, ele pode ser classificado como pós-fixado e pré-fixado ou híbrido, né? O pós-fixado é quando ele está ligado ao indexador. Esse indexador pode variar conforme o tempo, como a Selic. A Selic pode sofrer variações ao longo de 3 anos, 4 anos, 5 anos. E se for pré-fixado, né, vai ser uma taxa, um indexador pré-fixado, vai ser algo fixado anteriormente, vai ser algo como 12% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano. E aí, esse valor é sempre esse valor, é sempre 15%, 10%, 20%, o que seja que foi colocado, estipulado ali no título de forma pré-fixada. Então ele não vai ter variações. No momento que tu investir, tu vai saber exatamente quanto vai ganhar lá no final. E tem os híbridos que aqui mistura, né? O clássico exemplo é o Tesouro IPCA mais do Tesouro Direto, porque ele rende o IPCA mais uma porcentagem, né? Por exemplo, IPCA mais 5%. O 5% é a parte pré-fixada e o IPCA a parte pós-fixada. Então, ele é híbrido, ele tem os dois. Enfim, continuando, né? O indexador também pode ser uma taxa de inflação como o IPCA, como eu mencionei aqui, só dando, né, uma reforçada. Os títulos de renda fixa eles nada mais são do que os títulos de dívida, tá? Então aqui eu vou trazer um exemplo depois, né? Mas eles basicamente de como funciona um título de dívida para o banco e para quem está comprando também, para quem é investidor e está investindo. Basicamente o banco ele usa esses títulos, tá? Porque o banco, né, capta por meio da renda fixa? Porque querendo ou não vocês já sabem que parte do que tem na conta corrente o banco pode usar de forma livre, como ele bem entender, só por o dinheiro estar lá. Mas, quando a gente está falando da renda fixa, basicamente ele usa para captar recursos e ele oferece os títulos de renda fixa para as pessoas aplicarem, dando um retorno a elas, e em troca ele vai emprestar esse dinheiro a uma taxa maior para outra pessoa, outra empresa, por meio de empréstimos e financiamentos. E aí, essa diferença, né, da taxa pela qual ele emprestou e a taxa para a qual ele investiu o seu dinheiro, né? Então, a diferença da taxa para quem ele emprestou e a diferença da taxa para você que investiu é o que a gente chama de spread bancário, e essa parte que fica com ele. A gente vai ver agora um exemplo muito claro disso, tá? Então aqui, ó, o seu Roberto ele foi no banco investir 10 mil reais. Show! Nisso, o banco disse para ele, né, eles lhe disseram, que tinha um título pré-fixado de 10% ao ano, e o Roberto prontamente investiu. Já na outra ponta, né, o banco pegou esse dinheiro e agora com esse dinheiro do Roberto, ele vai investir emprestando para alguém, né? No caso, você investe no título, dando esse dinheiro ao banco, o banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa, e aí, como eu disse, vai ganhar no spread bancário. Já em outra ponta, o banco está emprestando os 10 mil de Roberto a outra pessoa que deseja fazer um empréstimo, cobrando desta pessoa 15% ao ano em juros. Ou seja, vocês percebem que ele emprestou a 15 e o Roberto está ganhando 10? Tá faltando 5 nessa conta, né?
O 5 é o spread bancário. O 5 é a parte que vai ficar com o banco por essa intermediação do serviço, né? Então, basicamente, é assim que funciona um título de renda fixa. Não é nada de outro mundo. Eles sempre são títulos de dívida, de uma forma ou de outra. Vocês vão acabar percebendo isso quando eu começar a falar mais pro fim da apresentação os tipos de títulos que a gente tem hoje, as modalidades, né? Mas dentro dos conceitos iniciais ainda, vamos comentar um pouco sobre o famoso juro composto, né? Os juros compostos, ou como o pessoal gosta de chamar, o famoso efeito bola de neve. Basicamente é a forma como os juros de renda fixa no Brasil funcionam. Existem os juros de renda, não. Na renda fixa, existem os juros simples e os juros compostos. No Brasil, o regime utilizado é só juro composto, então não existe no Brasil nenhum título de rendimento a juros simples. Ou seja, o que acontece? No juro simples, eu vou dar um exemplo. No juro simples, se você investe, por exemplo, R$1.000, vamos supor que no primeiro dia de rendimento rendeu R$1. Então agora você tem R$1.001, ok? No segundo dia, ele vai continuar rendendo em cima dos 1.000, não de 1.001, agora que rendeu R$1. Então ele vai render agora mais R$1, ele vai render 2, agora tu tem R$1.002. E aí, basicamente, ele vai continuar rendendo assim, sempre em cima dos 1.000 que tu investiu. Enquanto isso, no juro composto, o que acontece é o seguinte, você vai colocar R$1.000 também, para efeito de comparação, e aí no primeiro dia rendeu R$1. Show! No segundo dia, ele não vai render em cima de R$1.000, ele vai render em cima de R$1.001. E aí vamos supor que rendeu 3. Agora você tem R$1.001 mais 3, 1.004. Show! Agora, no próximo dia, vai render R$1.008. Mais R$4, porque ele rendeu em cima dos 1.004. Vai adicionar mais esses 8, e aí vai indo assim conforme vai a situação. Então é basicamente uma exponenciação, né? Exponencial. Ele vai aumentando conforme rende. A base da qual ele rende aumenta conforme o próprio rendimento. O rendimento já é reinvestido. Não é como, por exemplo, uma ação te pagou dividendo, esse dividendo está na tua conta e agora tu tem que reinvestir comprando mais ação. Não, não, não. A renda fixa com juro composto já faz isso naturalmente. E basicamente essa aqui é a explicação, né, que eu dei aqui, a parte, eu não vou ficar lendo aqui, porque fica bem chato, eu já dei a explicação. Então, basicamente é assim que funciona. Juros simples para quem quer pesquisar aplicação prática, Estados Unidos, tá? O Treasury americano, que é o tesouro direto deles, basicamente usa juros simples. Então, é um uso que a gente tem no mundo real para isso, mas no Brasil toda a renda fixa rende no regime de juros compostos, ok? E agora eu vou partir para uma parte um pouco mais técnica, tá? Eu vou pedir um pouco mais de atenção nessa parte de vocês. Mas é a parte da rentabilidade e o cálculo, né, das rentabilidades. Porque muita gente tem dúvida, tipo, para que serve essa rentabilidade? E aquela outra, e como é que eu calculo afinal a rentabilidade do meu investimento? Então vamos lá. Existem 3, eu sei que vocês estão vendo só 2. A terceira é o próximo slide, vou até mostrar aqui, que ela ocupa um slide inteiro já. Mas vamos lá. Em ordem, as rentabilidades funcionam como, basicamente, camadas. Então, a gente tem a rentabilidade bruta, que é a primeira, que é a que entrega a rentabilidade sem nenhuma dedução. Se a gente deduzir um pouco, tem a rentabilidade líquida. E se deduzirmos mais um pouco, tem a rentabilidade real, que é quanto esse rendimento está sendo em relação à inflação. Relaxa que eu vou explicar tudo certinho agora. A rentabilidade bruta, ela basicamente mostra a relação do quanto você ganhou com esse investimento em comparação com quanto você investiu. É uma conta bem simples, né? Então, por exemplo, se você investiu ali R$10.000 por um ano num título de renda fixa que te rendeu 1.000, é só você fazer R$1.000 dividido por 10.000. Vai dar 0,10, que é basicamente 10%. Ou seja, rendeu 10%. Concorda comigo? Você pega o quanto rendeu, você pega o quanto rendeu, divide pelo valor que você investiu e você tem a rentabilidade bruta. Você não deduziu nada dela. Porém, muitos investimentos de renda fixa têm o que a gente chama de IRRF, que é a sigla para Imposto de Renda Retido na Fonte. Esse é um imposto, tá, que é pago, mas ele já é retido na fonte, como o nome diz. Então, quando o dinheiro cai na sua conta, já foi retido esse imposto e você não tem que pagar numa DARF ou num documento. Não, não, ele já é retido quando você recebe o dinheiro, ele já é deduzido automaticamente. Tem o IOF também, mas ele só dura um mês, então é bem difícil de você acabar sendo cobrado, de tirar esse dinheiro dentro de um mês, né? Geralmente é o IRRF que é cobrado. E aí você tem que deduzi-lo, né, da sua rentabilidade, afinal ele vai sair do seu bolso, né, do investimento, querendo ou não, de uma forma ou de outra. E aí entra a rentabilidade líquida, que é a rentabilidade bruta deduzida
do IRRF e dos impostos no geral. Se tiver IOF, também vai considerar aqui, mas é bem raro que tenha, porque é difícil das pessoas aplicarem dinheiro no título e tirar no mesmo mês esse valor, né? Na rentabilidade líquida é considerada a verdadeira rentabilidade do investimento, caso ele tenha incidência de impostos, como IRRF, e para isso vamos pegar o mesmo exemplo anterior, porém considerando a incidência de 20% de IRRF nos rendimentos. O cálculo mais prático é dessa forma aqui, pessoal. Rentabilidade bruta multiplicado pela porcentagem do imposto vai nos dar a porcentagem da rentabilidade devida aos impostos. O que é isso? É basicamente o quanto da nossa rentabilidade é imposto agora. Então, ali, ó, rendeu pra gente, ó, vocês viram no exemplo anterior, que rendeu 10% ao ano o nosso investimento, correto? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 10, multiplicar por 20, a gente vai ter aqui, ó, 2% da rentabilidade devido ao IRRF. Ou seja, daqueles 2%, não 2% dos 10, mas 2%, a gente vai deduzir. Então, a gente vai fazer 10 menos 2, vai nos dar 8. O que resulta em 8% de rentabilidade líquida no ano. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer bobo, tá? Mas isso é muito comum que pessoas mais leigas no assunto não saibam. Eu mesmo já interagi com muitas pessoas, ensinei muitas pessoas isso. Então essa é a forma mais prática e mais tranquila de fazer o cálculo. E por que eu digo mais tranquila? Porque aqui embaixo, ó, nessa parte do mas caso você deseje ser mais exato, também pode ser feita da seguinte forma. Tem a forma que é a forma tecnicamente correta de se fazer, mas é um cálculo que ele é um pouquinho mais complicado, ainda mais para fazer durante, por exemplo, uma semana de correria, entendeu? Então acaba que você pode usar sim, mas eu recomendo você utilizar esse aqui durante a semana, tá? Quando você não tem muito tempo para fazer esse cálculo. Se você tem um pouquinho mais de tempo, pode usar esse daqui sem problema nenhum, porque ele requer um pouco mais de atenção. E eu fiz basicamente, tá, aqui embaixo, o mesmíssimo cálculo que eu fiz aqui em cima. E vocês podem ver que deu uma diferença de 0,16% do que eu tinha calculado antes. Então ali eu calculei 8% e no cálculo técnico exatinho dá 7,84%. Faz diferença esse 0,16% ao ano? De verdade? Não, mas tudo bem. Se a pessoa quiser optar pela parte mais técnica, não tem problema algum que ela faça isso. Como consultor, eu sempre faço o cálculo do mais tecnicamente correto possível, né? Mas claro que uma pessoa mais leiga, uma pessoa que tem a sua vida, tem o seu trabalho, o seu empreendimento, trabalha em regime de concurso público e tal, ela precisa, né, ter o tempo dela. E aí, para isso, tem essa forma mais prática. E agora indo para a rentabilidade real. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é um passo a passo, tá? Primeiro, rentabilidade bruta. Depois rentabilidade líquida e em sequência rentabilidade real, tá? Não é tipo uma coisa separada da outra não, é uma sequência. Primeiro faz a bruta, depois a líquida e depois a real, ok? Essa é a última rentabilidade, essa última é a rentabilidade líquida descontada, ó, que nem eu falei. Rentabilidade líquida descontada da inflação do período, que vai ser o IPCA. A gente sempre vai considerar o IPCA, tá, pessoal? Que é a inflação oficial do Brasil. Dessa forma, podemos apurar se o investimento rendeu acima da inflação ou não, naquele período. Isso é primordial para entender se esse título conseguiu manter o seu poder de compra ao longo do tempo e não desvalorizar o seu dinheiro, porque se a gente deduzir a inflação e ele ficar negativo, quer dizer que a inflação está comendo o nosso dinheiro, está corroendo o nosso dinheiro. Então, não nos serve aquele investimento de forma geral. Beleza? Então, para a gente calcular ela vai ser mais chata, porque ela a gente tem que calcular um pouquinho mais de forma técnica, tá? E isso é normal que aconteça, mas a gente vai ter que fazer isso, ok? Então, aqui, isso aqui tudo pode ser automatizado com o Excel, tá? Para quem tem dúvida. Isso aqui é bem de boa. Aqui eu estou trazendo, né, o exemplo mais prático possível aqui para mostrar para vocês, de forma a entenderem o cálculo. Então, a gente vai fazer aqui, ó, abriu, né, os parênteses ali, 1 mais, parênteses, rentabilidade líquida do período dividido por 100. E aí a gente vai dividir por 1 mais o IPCA do período dividido por 100. Eu vou explicar aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Primeira coisa, olhou isso aqui, ficou confuso? O que você vai fazer? Pega a rentabilidade líquida que você já calculou e divide por 100. Fez isso? Show. Anota esse número. Depois, pesquisa o IPCA do período que tu está analisando, seja 1 ano, 2 anos, alguns meses, procura nesse intervalo dos meses, entendeu? Então procura, acha o IPCA desse período e divide por 100. Por que divide por 100 essas duas, Lucas? Porque a gente quer tirar a porcentagem, a gente quer calcular de forma nominal. Então a gente vai calcular ela sem a porcentagem e por isso a gente divide por 100. Uma vez dividido por 100,
a gente vai colocar ela somada a 1, tanto a rentabilidade quanto o IPCA, vamos adicioná-la ao número 1. E aí, utilizando aqui do exemplo anterior, né, que eu utilizei tanto para a rentabilidade bruta quanto a líquida, ali dos 10% que depois viraram 8%, e a gente vai considerar aqui uma inflação de 5%, tá, para poder fazer o cálculo. Então vamos lá, ó. Lembra que aqui na rentabilidade líquida rendeu 8% ao ano, então aqui a gente vai usar o mesmo valor. Então a gente vai pegar 8 e dividir por 100, considerando a inflação de 5%, 5 divide por 100, vai dar 0,08 e 0,05. Soma com 1, divide, vai dar esse valor. E agora a gente tem que tirar ele do numeral. O que é tirar do numeral? A gente colocou no numeral quando a gente adicionou o número 1. Agora a gente tem que tirar ele e fazer o processo reverso para transformar em porcentagem. Então primeiro a gente dividiu por 100 e depois somou a 1. Agora a gente faz o processo reverso, a gente volta os passos. A gente vai pegar, diminuir esse resultado, 1,02857142857. A gente vai pegar esse resultado, diminuir do número 1 e o resultado disso multiplicar por 100. Então aqui, ó, agora com o resultado, para transformá-lo em porcentagem, precisaremos fazer o processo reverso, diminuindo de 1 e multiplicando por 100. Então a gente vai pegar aqui, ó, diminuiu de 1, deu esse número aqui, 0,0285714, papapá. Multiplicamos por 100 e vai nos dar o quê? Uma rentabilidade real de 2,85. Então ele rendeu acima da inflação 2,85. Rendeu a inflação mais 2,85 no caso. E essa é a rentabilidade real desse investimento ao ano, ou seja, como eu disse, rendeu 2,85% acima da inflação do período, conseguindo não apenas preservar o patrimônio, como fazê-lo crescer em 2,85%. Então, além dele atualizar com a inflação, ele está crescendo o patrimônio, e isso é o que a gente sempre busca, ok? Agora, partindo para o próximo conceito, que é o de indexadores, né? Eu dei uma explicada antes, mas eu vou retomar aqui um pouco, né? O indexador, ele é a taxa que dita a rentabilidade daquele título de renda fixa. E aí ele tem três tipos. O pré-fixado, onde a taxa é acordada no momento do investimento e não é alterada até ele se encerrar. Por exemplo, 10% ao ano, ponto. É 10%, tu pode calcular isso desde o começo do investimento. Pós-fixado, onde ele é indexado a um índice como o CDI, ele vai variar ao longo da existência do título conforme esse índice. Mas ele sempre vai variar conforme esse índice, ele não vai variar de outra forma maluca e inexplicável. É só conforme o índice que ele está atrelado. E os títulos, né, com indexadores híbridos vão misturar os dois. Como eu disse ali, IPCA mais 5%, por exemplo. Tu tem o 5% que é a parte pré-fixada e o IPCA que é a parte pós-fixada. Toda vez que tem um indexador com um índice, ele é pós-fixado. Toda vez que tem uma porcentagem fixa, é pré-fixado. Aqui quando é indexador, é normal a gente ver os investimentos eles colocarem coisas tipo assim, ao invés de só ser rende conforme CDI, rende 90% do CDI, 110% do CDI, 100% do CDI, IPCA mais 5%. E aí que tá, muita gente se confunde nisso, não entende o que significa e fica achando que é, né, terminho do mercado financeiro para confundir o pessoal. Então aqui eu vou explicar essa parte dos indexadores que pode vir a confundir um pouco. E começando com o CDI, tá? Se o CDI acumulado do ano for, por exemplo, 10%, e você investe num título que rende 110% do CDI no ano, é necessário fazer uma regra de 3 para entender. Por quê? Olha só, vocês concordam comigo que se o CDI acumulado do ano é 10%, esse 10 é quanto o CDI rendeu no ano, correto? Ou seja, é o quanto ele rendeu no todo, 100%. 100% do CDI é 10%, correto? Correto. Se a gente quer descobrir quanto é 110% de 10%, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Ou seja, aqui, ó, a base dela é isso aqui. 100% do CDI é 10%. 110 é X, porque o X a gente não sabe. E sim, isso aqui é um pouquinho voltar para a época da escola, para quem já é mais velho, mas não tem problema, aqui a gente vai bem aos poucos. Logo, fica da seguinte maneira, a gente multiplica cruzado, né? Então a gente multiplica o 100% multiplicado por X e o 110 multiplicado por 10, né? É cruzado, é como se fosse um X aqui entre essas quatro variáveis. Então aqui, ó, X multiplicado por 100 e 10 multiplicado por 110. 100 multiplicado por X dá 100x. E 10 multiplicado por 110 dá 1100. Correto? Correto. Aí a gente vai pegar. Esse x está multiplicando com o 100. A gente vai colocar o 100 para esse outro lado da equação dividindo. Tá? Então aqui, ó, o x vai ficar sozinho, ó, ficou isolado. O 1100 continua como está.
Mas agora o 100, como trocou de lado, troca a operação, ele fica invertido. Se ele está multiplicando, o inverso de multiplicar é dividir. Então ele vai para lá, dividindo. 1.100 dividido por 100 é 11%. Então, o 110% do CDI nada mais é do que 11%. Pronto. Facinho, facinho. Sem problema. No Excel também isso aqui é automatizável bem tranquilamente para quem não quiser perder tempo fazendo esse cálculo toda hora. Então é bem tranquilo, bem simples mesmo, tá? E já quanto aos investimentos que rendem coisas como um indexador híbrido, IPCA mais 5%, por exemplo, significa que ele rende a inflação do período mais os 5% que são pré-fixados, ou seja, nunca vão mudar. E aí a gente vai fazer aqui o cálculo, para vocês entenderem como a gente descobre, né, a rentabilidade do IPCA mais 5%, considerando, para o exemplo aqui do cálculo, que o IPCA do período é 6%. Ok? Ok. Se a gente somar 6 mais 5%, dá 11%, certo? Essa é a rentabilidade do período, que a inflação foi 6%. Sim, é basicamente isso. De novo, tem como a gente fazer de uma forma mais técnica, tá? Mas se você está na correria do dia a dia e precisa dessa informação, é só somar. Se você sabe o IPCA do período que você quer analisar, pronto, é só somá-lo à taxa pré-fixada. Mas, na forma técnica, é a mesmíssima coisa da rentabilidade real. Olha só aqui. Desculpa, eu me equivoquei, não é a mesma coisa. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente faz uma divisão e aqui na parte do indexador do IPCA a gente faz uma multiplicação. Desculpa, tá? Esse asterisco é mostrando que está multiplicando, para quem não entendeu. Então aqui ó, com os mesmos números, 6% da inflação e 5% da taxa pré-fixada, a gente faz o mesmo cálculo, mas ao invés de dividir a gente vai multiplicar. Então aqui a gente vai pegar, né? Vai ficar 1,06%, desculpa, por cento não, 1,06 multiplicado por 1,05, os dois são numerais, vai sair 1,113, que vamos, né, fazer o processo inverso para transformar em porcentagem novamente. Então a gente vai diminuir de 1, vai dar 0,113. A gente multiplica por 100, vai dar 11,30%, que é a rentabilidade do período em que a inflação foi 6%. Só que qual que é o ponto? Por que eu digo que aqui não faz tanta diferença? Vocês podem observar o exemplo da forma simplista e o exemplo da forma técnica. Você que não é um profissional da área e tem a sua vida, está na correria do dia a dia, tu percebe como 0,30% ao ano não é grande coisa, tipo, não é que não seja importante, mas é algo totalmente irrelevante quando você considera se vai investir num título ou não, por meio de trocar duas formas de cálculo. Ah, vou calcular pela mais exata ou pela mais simplista. A diferença não vai fugir muito disso, tá? Até vou fazer aqui no meu celular esses 0,30, tá? 0,30 ao ano nos dá 0,025% ao mês, ou seja, 0,02% ao mês de diferença. É muito pouco, é extremamente pouco. Então, não se preocupem, tá? Podem usar qualquer uma das duas formas para esse tipo de cálculo, não tem problema algum. Continuando agora, né, com os índices. Os índices da renda fixa nada mais são do que indicadores que medem o desempenho de algo. A gente também chama eles de benchmarks, mas aí é um termo já mais elegante, um termo mais bonito. O nome mesmo é índice. Alguns deles, né, os principais que a gente utiliza, é a taxa Selic, que é a taxa mãe do Brasil, referência para determinar as taxas de empréstimos e financiamentos, e ela é determinada pelo Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária Brasileiro, nas suas reuniões a cada 45 dias. Então, conforme vocês vão ver, né, ao longo da vida de vocês, vai ter aquelas notícias do a Selic subiu tanto hoje, diminuiu tanto. Ah, por que foi hoje? Por que foi nessa data específica que você viu? Porque foi nessa data que teve uma reunião do Copom. Só assim para poder ter alguma mudança na Selic. Então, continuando, a gente tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, é por isso que essa sigla é CDI. E o principal índice da renda fixa brasileiro atualmente, né? O principal índice que mede o desempenho da renda fixa. E ele também é usado principalmente para medir o desempenho das operações de CDI entre os bancos. Como é que funciona, tá? Por que o nome é esse e por que ele é tão importante para a renda fixa? Lembra que eu disse que renda fixa é títulos de dívida? Renda fixa são títulos de dívida, basicamente? Ok, quem sempre vai querer ter títulos de dívida, investindo ou usando esse dinheiro para emprestar? Os bancos. E no Brasil, é lei que nenhum banco pode fechar o dia com um caixa negativo. No pior dos casos, ele tem que estar no 0 a 0.
E para que isso não aconteça, né, para que o banco não fique com caixa no negativo no fim do dia, os bancos entre si, depois de fecharem o atendimento ao público, antes de fechar o caixa, negociam entre si esses títulos chamados de CDI, para justamente ficar com o caixa no mínimo zerado. E assim, acontece que, para facilitar os cálculos deles e tudo mais, até para ser um pouco mais justo, porque são períodos bem curtos que eles ficam com esses títulos, então é tipo assim, o banco A fez um título emprestando dinheiro para o banco B. O banco B vai pagar o título para ele em uns 2 dias, uma semana, por aí. Então, esse título não vai durar muito tempo, entendeu? E aí, como é que funciona essa ideia dos títulos? É mais ou menos o seguinte, o banco A vai emprestar dinheiro para o banco B, só que ao invés de só dar o dinheiro e falar, me devolve depois com juros do CDI, não. Ele cria um título, que é o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, que vai ter, como eu disse, a sua rentabilidade atrelada à Selic, então é sempre 0,10% a menos que a Selic. E aí, esse título, o banco B, que precisa de dinheiro, vai ir lá, vai pegar para ele o título com um valor e vai ficar com o caixa zerado. Depois, ele vai vender, como se fosse vender não é o termo, mas ele vai passar novamente esse título para o banco A, pagando os juros da diferença que ele valia antes. Então é basicamente uma troca de títulos e não dinheiro em si, ok? E por fim o IPCA, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É basicamente o índice oficial da inflação no Brasil, sendo calculado pelo IBGE de forma mensal. E tal índice tem como base uma cesta de produtos e o consumo dessa cesta pelas famílias brasileiras que ganham de 1 a 40 salários mínimos nas metrópoles brasileiras. Então, continuando, né, os conceitos iniciais. Vencimento, o que é o vencimento do título? É basicamente a data onde ele se encerra e todo o valor acumulado que tu investiu, mais os juros, vão cair na sua conta, já deduzido, né, se tiver o IRRF ou o IAF, ele já vem líquido. Então esses dois impostos já vêm deduzidos para você não tem que fazer nada. Então é basicamente isso que é o vencimento, é a data de vencimento. Carência é o período de tempo do qual você precisa obrigatoriamente ficar sem poder resgatar daquele investimento, né, sem poder fazer o famoso resgate do valor que você investiu, e passado esse período, tu pode resgatar ele normalmente, tá? E lembrando que o período de carência e a data de vencimento, elas podem ser no mesmo dia. Então, por exemplo, imagina um título de renda fixa que eu investi e ele só vai ter o seu vencimento daqui 360 dias. Pode ser que a carência seja de 30 dias, ou seja, eu fico um mês sem poder tirar dali, mas depois de 30 dias eu posso tirar a partir de quando eu quiser. Quando chegar no 30º, 60º dia, né, no dia número 360, ele vai acabar de qualquer jeito. Mas entre o dia 30 e o dia 360, eu posso tirar a qualquer momento. Contudo, assim como é dessa forma, também pode ser que, dependendo do investimento, eu só possa resgatar ele, ter a carência depois dos 360 dias. Ou seja, eu sou obrigado a deixar por um ano ele praticamente ali parado, sem poder retirar. Ok? E, por fim, aqui, a liquidez diária. É basicamente o período de tempo antes do título se encerrar, onde você pode resgatar a qualquer momento. Então, basicamente, o que acontece? Lembra que eu dei o exemplo agora da carência de um título? Imagina um título de renda fixa, eu investi neste título. A carência dele é de 30 dias, então eu tenho que deixar por 30 dias parado, mas a partir de 30 dias eu posso tirar quando eu quiser, antes do vencimento. E o vencimento dele é daqui 360 dias. A liquidez diária é esse período depois dos 30 dias, pós 30 dias e antes dos 360. Todo esse período eu tenho liquidez diária. Eu posso tirar o dinheiro daquele investimento quando eu bem entender. Então, esse período é a liquidez diária. Tu poder transformar esse investimento em dinheiro de volta para você. E aí, aqui tem o textinho explicando bem certinho para quem quiser pausar e ler. Lastro. O que é lastro, tá? Isso não é uma coisa muito comentada, mas vocês geralmente vão ouvir isso mais em investimentos como CRI, CRA e debêntures, que são um pouquinho mais avançados dentro da renda fixa. O lastro, ele é uma espécie de garantia que o título tem quando ele é originado, ou seja, quando montam um título e já definem um lastro para ele. Então, um exemplo aqui é que um título de renda fixa possui lastro em empréstimos imobiliários. Ou seja, ele tem a garantia de receber o pagamento mais juros desses empréstimos em caso de algum problema ocorrer para pagar os investidores que investiram nesse título. Então, o que acontece? Você investiu nesse título, ele usou esse dinheiro para emprestar, né? Você investiu no título, o banco pegou esse dinheiro
emprestou para alguém para fazer um financiamento imobiliário, aqui no exemplo, e aí essa pessoa que tomou o empréstimo, o financiamento, ela vai pagar os juros e mais o valor do empréstimo. E aí o banco vai usar esse valor para te pagar. Então a garantia de que você vai receber o valor de volta é que basicamente o outro tomador, a pessoa que pegou esse financiamento, vai estar pagando para o banco e o banco vai estar pagando para ti. O lastro é justamente o financiamento que a outra pessoa acordou com o banco, entende? E aí, indo agora, já saindo dos conceitos iniciais e indo para as garantias, né, já que falamos de lastro, a gente tem essas duas principais garantias no Brasil, ok? Uma para a iniciativa privada, que é essa primeira, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e a outra para os títulos do Tesouro Direto, que é o Tesouro Nacional. Vamos começar com o FGC, que ele é o mais complicadinho de explicar. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele é um fundo, uma entidade privada que não tem fins lucrativos e que a única missão dele é administrar os mecanismos para proteger os titulares de crédito contra as instituições financeiras. Nome bonito, né? Pô, o texto aqui lindo de se ler. Entidade privada sem fins lucrativos destinada a administrar mecanismos de proteção a titulares de crédito contra instituições financeiras. O que isso significa? Significa que basicamente, caso um banco quebre, você não vai ter problemas em resgatar uma parte do seu dinheiro. Não é uma parte, dependendo de quanto você tem investido. Eu vou explicar isso agora, um pouquinho mais pra frente, peço um pouquinho de paciência. Mas em mínimos aqui, né, trocando em miúdos, acaba que ele é o que garante que quando um banco quebre, você não perca o dinheiro que estava ali na conta corrente ou em alguns tipos de investimento também, tá? No caso, ele abrange tanto a conta corrente no banco, quanto alguns tipos de investimento que vão ser comentados ao longo aqui da nossa aula. Ok? Resumindo mais ainda, ele existe para garantir que o dinheiro em determinados investimentos e na sua conta corrente do banco seja devolvido a você em caso da instituição financeira quebrar. Instituição financeira é um nome muito bonito para banco, ok? A garantia da FGC, ela tem um limite de R$250 mil por CPF e por banco, tendo um limite de R$1 milhão por investidor a cada 4 anos. Ou seja, se você tem conta corrente em 2 bancos, no mesmo CPF, e ambos os bancos quebrarem ao mesmo tempo, você tem que escolher um deles para recuperar o seu dinheiro. Não pode recuperar nos dois, porque ele é por CPF e por instituição financeira. Então, é no teu CPF que tem as 2 contas em cada banco. Show! Por CPF atendeu ao requisito. Agora, por instituição financeira tem 2. Tu vai ter que escolher uma para recuperar. E foi por isso que eu disse, agora alguns segundos atrás, que você pode, a depender, recuperar parte do seu dinheiro ou todo ele. Porque se você tem menos de 250 mil no somatório, né, somando o que tem na conta corrente, mais nos investimentos, ok, você resgata basicamente tudo. Mas, caso o valor ultrapasse os 250 mil, fica atrelado em 250 mil. Dele não passa. Então, se tinha 300 mil, você perdeu 50 mil. Não tem o que fazer. Não tem. O limite é 250. Esse 1 milhão, para quem ainda não entendeu, tá? Ele é um pouquinho confuso mesmo. É basicamente o seguinte, tá? A cada 4 anos, você pode resgatar até R$1 milhão com o FGC. Ou seja, você viu que o limite é 250 mil por CPF e por banco? É porque se 4 bancos que você investiu quebrarem durante 4 anos, um a cada ano, você vai ter gasto no final do 4º ano o limite da FGC, porque no primeiro banco foi 250 mil, no segundo mais 250, fechou 500 mil, no terceiro mais 250 mil, fechou ali 750, e no quarto mais 250 mil, fechou 1 milhão. O limite por pessoa a cada 4 anos é 1 milhão. Então, tem esse limite que dele não passa. Se você pegou mais de 1 milhão ao longo de 4 anos, aí não tem o que fazer, o limite fica para 1 milhão. Não que para boa parte de nós, meros mortais, 1 milhão seja um limite baixo, mas fica aí, né, o limite que o FGC impôs. E quando a garantia do FGC, ela cobre a conta corrente, aqui tá a listinha certinho, mas eu vou ler, tá? Ela cobre a conta corrente do banco, a poupança, o investimento poupança, certificado de depósito bancário ou CDB, a LCI e LCA, que é a letra de crédito imobiliária e letra de crédito do agronegócio, e no próprio site da FGC tem a lista completa, e aqui vai estar o link para vocês quando eu disponibilizar os slides. Vocês podem clicar aqui o link, ele já tem o hyperlink,
Então é só clicar aqui e vocês vão ser direcionados já na hora. Isso aqui é do próprio site da FGC, podem ficar tranquilos. Então é bem de boa. Já o Tesouro Nacional, tá? O Tesouro Nacional é o seguinte. O Tesouro Nacional é basicamente o patrimônio do Brasil, é o dinheiro do Brasil. É como se fosse o caixa do Brasil, ok? Do país do Brasil, da União. E aí o que acontece? Basicamente ali, ele é a garantia do tesouro direto que o governo vai te pagar. Porque a lógica é, se o caixa está baixo, o governo imprime mais. É claro, para a economia não é benéfica a impressão dessa forma trivial de dinheiro. Porém, caso precise, quem controla a impressora de dinheiro no Brasil é o Estado. Então, é ele que vai conseguir te pagar, porque ele pode imprimir dinheiro e te pagar. Essencialmente é assim que funciona. E aí vem a dúvida, né? Pô, o FGC quebra e não consegue te pagar. Show! Isso pode... Nunca aconteceu, mas pode vir a acontecer. Só que, se o Tesouro Nacional quebra, é porque o Brasil faliu. Então, assim, em caso do Tesouro Nacional quebrar, é difícil que a primeira coisa que tu pense seja nos investimentos. Porque tu vai estar pensando em fugir para o Paraguai, Uruguai ou qualquer outro país. Então, tem muito essa questão de... O Tesouro Direto, ele tem uma proteção que, basicamente, não deixa ele não te pagar. Por causa do que eu disse, ele imprime dinheiro caso precise. Então, o Tesouro Direto ele acaba entrando no que a gente chama de risco soberano, né? Sobretudo o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o título mais seguro do Brasil, provavelmente. Porque justamente ele tem o que a gente chama de risco soberano. O risco quase inexistente. Fora disso, ele também tem uma rentabilidade consistente com a Selic. Então, ele acaba sendo justamente um dos, se não o título mais seguro do Brasil. E agora falando, né, de riscos, falamos de proteção, né, de garantias, agora a gente vai falar do risco da coisa. Falando já do que eu comentei sobre a proteção, né, que está atrelado às garantias, a proteção, que é o risco de crédito. Para os investimentos de renda fixa que não possuem a proteção da FGC, ou para o montante em aplicação financeira e conta corrente que passa do limite, né, os 250 mil que eu comentei, eles acabam sofrendo o risco do investidor não ser pago, em caso de uma falência ou calote. E para os do FGC, esse risco ocorre só se ultrapassar os 250 mil. Ou seja, se você colocou o seu dinheiro num banco e colocou 300 mil reais, tem o risco de crédito do FGC não te pagar esses 50 mil de diferença. Ele só vai conseguir te pagar 250 e não 300. Então o risco é de tu perder 50 mil. Agora, se ele não tem garantia da FGC, se é um investimento de renda fixa sem essa garantia, a chance de tu perder tudo é o risco de crédito. O risco de crédito é do banco não te pagar, da instituição não te pagar, né? E aí entra aquela história das Big Techs, quais estão garantidas para a FGC, quais não estão, etc. E aí entra essa parte. Mas dos bancos tradicionais, todos são cobertos pela FGC na data de gravação desse vídeo, né? No caso aqui, lá pelo final de abril de 2026. Agora indo para o risco de liquidez, tá? Como a gente viu antes, os títulos de renda fixa, eles têm um período de carência e um período de vencimento, podendo ambos serem o mesmo, tá? E enquanto o título não for encerrado, ele pode não ter liquidez diária e não vai poder ser negociado em mercado secundário, o que é quando tu vende para outro investidor. Para quem não sabe, mercado secundário é basicamente quando tu vende para outro investidor e compra de outro investidor. É como se eu vendesse para ti e tu vendesse para mim. E esse valor vai ficar travado até que o título possa ser encerrado. Resumindo mais ainda o risco de liquidez. Imagine que você investiu, sei lá, 10 mil reais num investimento de renda fixa para daqui 3 anos. E aí, o período de carência é de 3 anos também. O prazo de vencimento é daqui 3 anos. Tudo é para daqui 3 anos. Antes disso, antes dele encerrar, tu nunca vai poder tirar o dinheiro dali. E tu também não pode vender esse título, porque ele não pode ser vendido no mercado secundário. Coloquemos assim. Acontece que se você precisar do dinheiro daqui a 1 ano, paciência. O risco ao você adquirir aquele investimento é de que, se precisar do dinheiro antes do prazo, não tem como tirar. E é aí que entra o risco de liquidez, ele se concretiza, tu não consegue tirar o dinheiro dali. Continuando, risco de reinvestimento. Na renda fixa, como a gente viu, tem os títulos pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. O risco do reinvestimento é basicamente quando você não consegue adquirir o mesmo título com a mesma rentabilidade para o mesmo período de vencimento. Eu só vou tomar uma aguinha aqui e já explico melhor. Basicamente, um exemplo do risco de reinvestimento, imagina comigo o seguinte cenário. Eu tenho um investimento que me rende IPCA mais 6%. Correto? Correto. IPCA mais 6%. E eu, todo mês, pego uma parte do meu salário e coloco nesse título do IPCA mais 6%. Pô, tá me rendendo IPCA mais 6% todo mês, estou comprando mais ainda, show.
Aí chega um dia e fala, ó, esse mesmo título que era IPCA mais 6, agora é IPCA mais 4,5%, 4,50%. Eu não posso... esse era o mesmo título, ele só diminuiu a rentabilidade. Eu não posso voltar no tempo e falar, não, vou botar mais dinheiro quando ele era 6%. Não. Concretizou-se o risco do reinvestimento. De eu colocar mais dinheiro ali e agora ele está rendendo menos. Claro, o que eu já investi, o dinheiro que eu já coloquei, está rendendo a IPCA mais 6. Mas a partir de agora, se eu quiser continuar reinvestindo, é IPCA mais 4,50. Então, esse é o risco do reinvestimento. Indo agora, tá, para a parte da tributação no Brasil, ela é um pouquinho mais tranquila de se entender e de explicar também. A gente tem, basicamente, o IRRF e o IOF só. Vocês podem ver que a gente já vai para outros meandros depois. São só esses dois impostos que, de fato, preocupam a gente no grande esquema geral da renda fixa, tá? E, basicamente, começando com o Imposto de Renda Retido na Fonte, ou IRRF, ele, com exceção da LCI e LCA, incide na maioria dos investimentos. Esse imposto, como o nome diz, ele é retido na fonte, então o investidor não precisa se preocupar em fazer o pagamento dele, porque já vem deduzido. Um exemplo de investimento clássico que tem IRRF é o CDB. CDB, que é o mais clássico da renda fixa, ele vai ter. A LCI e LCA não possuem, porque ambas são isentas, tá? Porque elas fazem parte, né, de setores de desenvolvimento. A LCI é do setor imobiliário e a LCA é do setor do agronegócio. Então, como uma vantagem fiscal e incentivo também, eles são isentos. Enquanto o CDB não, o CDB ele possui RRF. Entre outros investimentos, mas, né, os três clássicos aqui são os que eu estou citando, que é o CDB, LCI e LCA. A tabela do IRRF ela é sempre regressiva, começando em 22,5% e indo até 15% depois de 720 dias. Então a gente tem aqui, ó, até 180 dias, ou seja, 6 meses, você vai ter ali o quê? Que sobre o rendimento, 22,50% dele vai ser comido. Isso em cima do rendimento, tá? Do valor investido nunca vai ser aplicado. O valor que você investiu ali, por exemplo, num CDB, ele vai continuar sempre o mesmo. Esse IRRF ele incide só sobre o rendimento, só sobre o quanto rendeu. Então aqui, ele vai pegar do seu rendimento até 6 meses, né, 180 dias, 22,50% de todo o rendimento. Entre 181 e 360, ou seja, de 6 meses a 1 ano, vai pegar 20%. De 1 ano até 2, ele vai pegar 17,50%. E de 2 anos em diante, ele sempre vai pegar 15%. Nunca vai diminuir de 15% mais, ok? E agora o IOF, tá? Ele é um imposto que importa um pouco menos. Por quê? Porque ele só vai incidir nos primeiros 29 dias do título, né? Basicamente só no primeiro mês. E aí, basicamente, também, né? Todo título de renda fixa, com exceção da LCA, vai ter o IOF. Só a LCA que não tem, mas todo o resto possui. E ele acaba importando muito pouco, porque a ideia é que tu pelo menos deixe o dinheiro um mês naquele investimento, né? Então ali, sem contar a LCA, os outros investimentos de renda fixa sofrem da incidência do IOF nos rendimentos, seguindo essa tabela regressiva, onde ele diminui diariamente o quanto ele vai pegar do seu rendimento. Então no primeiro dia ele come 96% do rendimento, sim, é muita coisa. No segundo ele já pega 93% e vai diminuindo, nesse esquema de 3, 3, 4, ó. Vai pegar aqui, ó, 96, menos 3, 93, menos 3, 90, menos 4, 86. E aí ele vai sempre seguindo aqui, até chegar no 30º dia, onde ele é 0%. Ele para de incidir de fato. Então é bem tranquilo. O grande problema aqui em termos de tributação é o IRRF. E de novo, os dois são retidos na fonte. Então o que acontece é que você não tem que pagar. Ele vai já, quando você receber o dinheiro do seu investimento, quando você vai resgatar ele, ou ele já foi passado o prazo de vencimento e cai na sua conta, basicamente já vem reduzido desses impostos. Então é bem de boa, bem tranquilo. E agora a gente vai para uma pergunta polêmica, tá? A renda fixa é realmente fixa? E a resposta é que não. Ela não é fixa no sentido de ela não sofre variação a mercado. Ela é fixa no sentido de o rendimento dela é fixo. O quanto você está ganhando, o quanto você consegue se planejar com ela é fixo. Quando você vai investir, esse título te fala, ó, a rentabilidade é IPCA mais 5, é 100% do CDI, é 10% ao ano. Mas a renda fixa não é realmente fixa por dois fatores, tá?
Muitos títulos, eles possuem valor no mercado secundário, que é o mercado onde eu já disse, né, onde investem os investidores como eu e você, ou seja, que eu compro e vendo, você vai comprar e vender de mim também, e assim se vai. E para quem tem curiosidade, o mercado primário, né, que se tem o secundário, tem o primário. O mercado primário é quando você negocia ali cotas, ações, direto, ou né, títulos também, direto com a instituição financeira. Então é mais ou menos eu comprar ações de uma empresa direto com a empresa. Isso é mercado primário. Eu comprar ações da empresa na bolsa de outro investidor, isso aí já é mercado secundário. Ok? Então, continuemos. Muitos títulos possuem valor no mercado secundário, mercado onde compram e vendem títulos entre si, onde investidores compram títulos entre si. Isso é o que chamamos de marcação a mercado, né? Eles terem esse valor no mercado secundário, essa cotação, onde quanto melhor a taxa, mais o título custa. Não tem mistério, quanto mais ele rende, mais pessoas vão querer. E quanto menor, menos ele vale. Um ótimo exemplo disso são os títulos públicos federais, ou seja, os títulos do Tesouro Direto, que são atrelados ao IPCA, que geralmente é o Tesouro IPCA+, principal, né? E o título do Tesouro IPCA+, com juros semestral. Se você adquire um título, por exemplo, indexado ao IPCA mais 6%, você mantém ele e depois de um tempo o mesmo título agora está pagando IPCA mais 4%, o título que você comprou lá atrás que rende IPCA mais 6 vai valer muito mais no mercado. Por causa que quem quiser ganhar mais que esse IPCA mais 4% que o Tesouro está ofertando, vai ter que comprar de ti. E aí vai sair mais caro do que se ele só comprasse direto com o próprio Tesouro Nacional, com a própria Secretaria do Tesouro. E o segundo fator que faz a renda fixa não ser fixa, porque o primeiro fator é que basicamente algumas rendas fixas, elas têm cotação a mercado. Como eu disse, o Tesouro IPCA+, é um ótimo exemplo. Ele toda hora está tendo alguma variaçãozinha ali que pode vir a tornar interessante, às vezes você não segurar ele ou segurar, depende da situação primal de cada um, né, da situação financeira de cada um nessa parte, mas basicamente ele tem uma marcação ao mercado bem forte, tá? Então tem esse fator aí. E o segundo fator é que, como comentado anteriormente, os títulos pós-fixados estão indexados a um indicador que ele pode variar conforme uma taxa, sendo essa Selic, CDI ou IPCA. Sendo assim, se uma dessas varia, concorda comigo que o rendimento também varia? Como assim? Imagina que a gente tem dois investimentos. Um investimento que rende 100% da Selic e um investimento que rende 10% ao ano. O que rende 10% ao ano sempre é 10% ao ano, até o fim dele. Então, no momento que você investiu nele pela primeira vez, você já pode calcular o quanto ele vai te render ao longo desse tempo todo, até o vencimento dele, e pode calcular também quanto vai ser ao ano, quanto vai ser ao mês e tal. Tudo isso tu vai saber, porque é 10% ao ano, é imutável, nunca vai mudar. Agora, se é 100% da Selic, esse outro investimento, né, em comparação, a gente sai disso e a gente analisa ali o mesmo título, mas rendendo 100% da Selic ou 100% do CDI, concorda comigo que eu acabei de dizer que a Selic muda a cada 45 dias? Não é que ela muda, mas ela está sujeita à mudança cada vez que tem uma reunião do Copom a cada 45 dias. Então, a Selic ela vive ciclos, então ela aumenta, diminui e estabiliza. Ela faz as três coisas. Então, pode ser que você comprou ali, por exemplo, um título de renda fixa que rende 100% do CDI, com o CDI rendendo 15%, e aí, um mês depois, o Copom vai, faz uma reunião e fala: ah, o CDI não rende mais 15%, agora ele rende 14%. Ou então ele rende 14,10%. E aí você fala: putz, agora eu estou perdendo aí, né? Ali entre 1%, 0,90%. Aí daqui 45 dias o Copom vai e fala: ah, agora não é 14%, agora é 12,50%, 2,50%. Putz, caiu de novo. Então não é fixo, ele é fixo por quê? Por que o nome vem fixo, né? O nome fixo vem de ele está fixado no indexador, mas esse indexador pode mudar dependendo de qual é. Então é bem importante a gente ficar de olho nisso, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Inclusive, ali quanto ao primeiro fator, vou até voltar aqui. Se você tem um título de, por exemplo, IPCA, relacionado ao IPCA+, uma taxa pré-fixada, né? Tipo o Tesouro IPCA+, por exemplo, ou o Tesouro IPCA+, com juros semestral, e você precisa resgatar ele antes do vencimento,
você só vai conseguir fazer isso ou vendendo no mercado secundário ou vendendo ao próprio tesouro pelo preço a mercado. O que importa é que, independente de para quem, vai ter que ser respeitado o preço a mercado. E nisso você pode tanto ganhar quanto perder dinheiro. Porque o que é considerado o preço a mercado, não o quanto, né, você tem de rendimento ou a taxa. Desculpa, a taxa não, a taxa é considerada assim. Quanto maior a taxa, mais ela vale no mercado secundário. Quanto menor, menos vale. Mas a parte de quanto tempo você tem esse título, a parte de quanto você já conseguiu render com ele, isso não importa. O que importa são outros fatores, entendeu? E aí, se precisar tirar esse dinheiro antes, aí vai ter que estar disposto a esse risco, não tem jeito. Por isso, tudo precisa ser visto e tudo precisa ser estudado muito bem antes. E agora, indo para os tipos de investimento na renda fixa de fato, vamos começar com as mais famosas, né? Que o brasileiro começou, eu tenho observado essa tendência, que o brasileiro tem começado a gostar muito desse tipo de investimento aqui, que são as contas remuneradas. Não é de hoje que a gente vê, né? Que vemos contas bancárias ou contas de alguns aplicativos remunerando por deixar o dinheiro ali parado, né? Quem começou com isso foi a Nubank, lá por volta de 2015, se não me engano, que foi o boom da Nubank mesmo, acho que foi 2015, se eu não estou enganado. Eu posso estar bem enganado, mas se não me engano foi lá por 2015, 2016. Onde basicamente a conta deixava ali parado rendendo 100% do CDI. Só por ficar na conta parado, rendia 100% do CDI. Maravilhoso, né? Hoje em dia as regras mudaram. Na data atual que eu estou gravando isso, já está um pouquinho pior. Mas lá na época era uma coisa inovadora, querendo ou não, né? A Nubank foi uma precursora para, né, as fintechs virem aqui para o Brasil e começarem a se criar de certa forma. E hoje em dia muitos aplicativos fazem isso também e muitos bancos também começaram com isso. Onde essas contas remuneram através dos chamados RDBs, né, ou Recibo de Depósito Bancário. Ele é muito parecido até um certo ponto com o CDB, tá? O RDB é basicamente um título na renda fixa, onde, quando você deposita o dinheiro naquela conta, ou naquela conta do banco ou da corretora, eles colocam esse dinheiro em um ou mais RDBs que tenham liquidez diária, ou seja, que você pode retirar a qualquer momento, e ao você retirar o dinheiro da conta, também é retirado desses RDBs. Só que o tempo que ele ficou parado na conta, ele obteve rendimento. Então, normalmente, essas contas rendem ali 100% do CDI, porque geralmente o RDB com liquidez diária vai render isso também. Então, é basicamente isso. Você coloca o dinheiro na conta, o banco vai lá, por exemplo, no Nubank, ia lá, pegava esse dinheiro, colocava em RDBs que rendia 100% do CDI e tinha liquidez diária, e aí quando você resgatava do RDB, já ia para sua conta e dela você fazia o que bem entendia. Quais que são os indexadores dessas contas remuneradas? Como é uma conta corrente, né, de fintech ou de banco, eles geralmente quase sempre vão indexar o CDI, tá? Porque justamente o curto prazo, o CDI é quem manda. E aí a carga tributária geralmente desses RDBs que tem ali dentro da conta, geralmente vai ser IRRF e IOF, tá? Vai sofrer desses dois. Então, sim, se você deixar o seu dinheiro na conta por menos de um mês e movimentar ele, vai sofrer incidência do IOF. Se não movimentar, não sofre. Mas a ideia é aquilo, o dinheiro na conta corrente é justamente para uso. Ele render isso é um bônus, né? Mas a conta remunerada ela traz uma opção interessante que, a depender da conta, a depender da confiança na instituição financeira, é até possível utilizar isso de reserva de emergência. A Nubank mesmo, antes dela ter algumas atualizações na sua regra da rentabilidade, ela era extremamente interessante como reserva de emergência. Pô, pensa comigo, existe reserva melhor que deixar dinheiro na conta corrente rendendo onde? Se você tiver qualquer emergência, você faz um Pix? Pô, não tinha como competir com isso. Era muito bom. Possui a garantia do FGC? Depende da instituição. Nem toda instituição tem. Então, o ideal é que quando você pensar, pô, eu quero utilizar aqui, ó, o Inter, a Nubank, o PicPay, o PagBank, o que seja, para reserva de emergência, consulta, antes de usar a conta remunerada deles, pergunta lá na plataforma, vai lá no serviço do saque deles, do suporte, e pergunta se tem garantia do FGC. Pergunte, seja curioso. A poupança, né, continuando aqui, a poupança brasileira, né, querida, clássica, né? A poupança brasileira ela foi criada e foi por muito tempo considerada
o maior funding, ou captador de recursos, do mercado imobiliário no Brasil. Então ela, basicamente, é o que permitiu que muitas pessoas fizessem seu financiamento imobiliário e pegassem empréstimo para, por exemplo, fazer reparos na casa, fazer ali uma compra de imóveis, coisas do tipo. Então, ela foi um dos maiores funds e até hoje é um dos maiores funds do Brasil, né? Fundings, que é justamente um investimento que serve para captar recursos, nesse caso em específico para o mercado imobiliário. Tanto é que, assim, para quem vai estar vendo esse vídeo no futuro, talvez não vai entender o que eu vou dizer agora, mas recentemente, a Caixa, recentemente não, no ano passado, em 2025, a Caixa tem reclamado um pouco, reclamado no sentido de comentado, abertamente, sobre ela não ter recursos para conseguir fazer muitos financiamentos imobiliários e ter dificuldades até quanto ao Minha Casa Minha Vida e tal, que agora mudou de nome, né? Minha Casa Verde e Amarela. Porque basicamente o pessoal está cada vez menos investindo na poupança, porque antigamente era o tipo de investimento mais comum do Brasil e hoje já não é a mesma coisa. Hoje o pessoal já tem educação financeira mais avançada do que, por exemplo, na época dos nossos avós ou dos nossos pais, né? Então acaba sendo essa a questão. E aí acaba que com a educação financeira e conhecimento de títulos com rentabilidades mais atrativas e com o mesmo risco, como eu disse, ela vem sendo menos utilizada para se guardar dinheiro, mas ainda tem importância para captar recursos em instituições como a Caixa Econômica Federal, por exemplo. A rentabilidade da poupança ela funciona de uma forma um pouco mais estranha, tá? De uma renda fixa convencional, porque na renda fixa, só vou dar uma coçadinha aqui no olho, normalmente a renda fixa acontece o quê? Tem um indexador, seja o CDI, seja o IPCA mais uma taxa pré-fixada, seja uma taxa pré-fixada, etc. E pronto, você sabe ali quanto vai render com base nisso. Mas na poupança, ela é basicamente rentabilizada da seguinte forma. Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que é uma taxa determinada e mudada bem pouquinho ao longo do tempo no Brasil, tá? É basicamente como um outro indexador, ela rende 0,5% mais referencial. Ela tem uma rentabilidade híbrida, um indexador híbrido. E se a Selic estiver abaixo dos 8,5%, ela vai render 70% do que a Selic render mais a taxa referencial. Então, uma rentabilidade um pouco mais estranha, eu concordo com isso. E também aqui não está escrito, mas tem um outro fator, que a poupança só paga o rendimento, só pode fazer o resgate dela com o rendimento no aniversário. Então, por exemplo, se eu investir na poupança no dia 15 de abril de 2026, eu só vou poder tirar esse dinheiro com os rendimentos do mês de abril até maio, depois, no caso, do dia 15 de maio de 2026 para frente. Por quê? Porque passou um mês do dia 15 de abril a 15 de maio. Deu o que a gente chama de aniversário da poupança. É sempre um mês depois do dia e do mês que você investiu esse dinheiro. A carga tributária dela é isenta para pessoas físicas, então ela não paga nada, nem IRRF e nem IOF. E ela possui garantia do FGC também, como eu comentei anteriormente. Agora indo para o famoso, né, para o rei da renda fixa, o CDB, ou Certificado de Depósito Bancário. Rei que eu digo no sentido de ser conhecido, tá? Depois da poupança, eu acho que ele é o investimento mais conhecido na renda fixa. Ele é o título mais conhecido dos bancos depois da poupança. E no momento que você investe num CDB, o banco pega esse dinheiro e utiliza como bem entender, sem ter que dar uma destinação específica ou satisfação para o investidor. Em troca, o banco vai te pagar o valor investido junto dos rendimentos do período. Geralmente o banco deixa esse título disponível para os investidores colocarem o seu dinheiro e, ao receber o dinheiro investido dos investidores, o dinheiro investido dos investidores é bom, ao receber o dinheiro que os investidores colocaram, a instituição vai emprestar esse valor e alguém que esteja atrás de crédito por uma taxa de juros maior vai pegar esse dinheiro e o banco vai ganhar na diferença da taxa do CDB e do empréstimo na forma do spread, como eu já expliquei antes, mas aqui sendo sempre bom revisar. O banco vai pegar o dinheiro da pessoa que investiu, emprestar uma taxa maior, vai devolver o dinheiro que a pessoa investiu e na diferença desse valor, né, da taxa maior para a taxa que a pessoa investiu, ele vai ganhar e pegar para ele essa diferença, que é o chamado spread bancário.
Dos indexadores, ele pode render conforme basicamente tudo, CDI, IPCA, prefixado. Normalmente é CDI ou prefixado, é bem difícil achar um CDB que renda conforme IPCA, mas é muito difícil mesmo. Eu já vi, mas beira o impossível, quase sempre é CDI e às vezes prefixado. A carga tributária dele é o IRRF e o IOF, possui ambos. E ele possui garantia do FGC também, tá? Indo agora para as duas letras mais famosas, né? LCI e LCA. A LCI é a letra de crédito emitida pela instituição financeira com lastro em operações no mercado imobiliário de crédito. Então, ela basicamente tem como lastro, né, tem como garantia os empréstimos e financiamentos imobiliários. E, além disso, esse título tem como objetivo fornecer crédito imobiliário aos clientes da instituição também. Então, basicamente, como é que funciona? O CDB, quando o banco pega para emprestar, ele não precisa emprestar para o mercado imobiliário só. Ele pode emprestar para qualquer um, para uso pessoal, para mercado imobiliário, para mercado do agronegócio, para varejo, para atacadão, para quem ele quiser. Mas a LCI não. A LCI ele precisa emprestar esse dinheiro para o mercado imobiliário, para operações do mercado imobiliário. Um financiamento para fazer uma reforma, ou para construir uma casa, ou para comprar a casa, comprar um lote. Tudo isso é financiado pela LCI, pelo CDB e pela poupança também. Então a LCI está obrigada a financiar isso, ok? E a sua maior atratividade para o investidor pessoa física é que ela é isenta de IRRF. Indexadores, ela pode render tanto conforme o CDI, IPCA ou pré-fixado. Possui só o IOF para pessoas físicas, tá? Pessoa física é basicamente pessoas, seres humanos, e PJ ou pessoas jurídicas são empresas, tá? Para quem tem essa dúvida aí. Possui garantia da FGC? Sim, possui. E atualmente, tá, na data de gravação desse vídeo, o prazo mínimo de carência de uma LCI é de 12 meses. Antigamente era de 3, mas isso foi alterado ao longo do tempo. Já a LCA é essencialmente a mesmíssima coisa, mudando só duas coisas. O lastro dela, que o lastro, ao invés de ser no mercado imobiliário, vai ser no mercado do agronegócio. Então ele vai basicamente financiar crédito para empresas que queiram pegar dinheiro para fazer plantações, para comprar mais cabeças de gado, para expandir suas terras, entre outras operações vinculadas ao mercado do agronegócio. E a maior atratividade e outra mudança conforme a LCI, né, que é basicamente irmã gêmea dela, é que além da incidência inexistente do IRRF, ou seja, ela é isenta do IRRF, ela também é isenta do IOF. Quanto aos indexadores, pode render conforme tudo, como eu já disse, carga tributária isenta, tem garantia da FGC e a carência é a mesma coisa da LCI, ok? Continuando, agora a gente vai para os títulos públicos federais, ou também, né, conhecidos pelo grande público como Tesouro Direto. Eles são títulos emitidos pelo próprio Tesouro Nacional para captar recursos financeiros para o Tesouro Nacional em si e também, por consequência, para o Estado brasileiro, né, a União. Sendo assim, eles são chamados de Tesouro Direto, mas tem uma questão aí. Tesouro Direto é o nome da plataforma pelo qual você adquire esses títulos, mas eles em si se chamam de títulos públicos federais. É uma questãozinha só técnica, mas é uma curiosidade que eu deixo aí pra vocês. Não tem problema chamar de Tesouro Direto, mas o nome tecnicamente correto para quem deseja saber é título público federal. E se existe o título público federal, presume-se, né, que existe o título público estadual e municipal. E assim, já existiram, mas hoje em dia não existem mais no Brasil. Só título público federal mesmo, que é o Tesouro Direto. Ok, continuando. A plataforma de Tesouro Direto ela possui diversos títulos com diferentes finalidades. E contudo, eles sempre acabam caindo num dos 3 indexadores que eu vou falar para vocês, que é Selic mais taxa pré-fixada, IPCA mais taxa pré-fixada, ou só uma taxa pré-fixada mesmo. O pessoal gosta de pré-fixado. E atualmente existem os títulos, né, que no momento de gravação deste vídeo são esses que vocês estão vendo na tela, nessa linha daqui, né, Tesouro Selic, pré-fixado, Tesouro pré-fixado com juros semestral, Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, com juros semestral, Tesouro Renda Mais e Educa Mais, mas na data de gravação desse vídeo já está sendo anunciado e já tem sido adiado há algum certo tempo o Tesouro Reserva, que é um título de tesouro feito para justamente agir como uma reserva de emergência. Então pode ser que no futuro a gente veja ele por aí,
mas ele basicamente vai ser um Tesouro Selic que funciona como reserva de emergência. Veremos como isso vai se comportar no futuro. Esses títulos possuem liquidez diária devido à garantia de recompra pelo próprio programa do Tesouro Direto, assim como podem ser vendidos no mercado secundário também antes do vencimento. Então o que acontece é que basicamente, imagina comigo, você tem um título do Tesouro IPCA+. Você pode vender ele, né, para resgatar o valor ali. Você pode vender ele para o próprio Tesouro Nacional, que vai cair ali o dinheiro na sua conta rapidinho, só que vai cair conforme, né, a marcação a mercado dele, como eu comentei anteriormente. Ou você pode vender no próprio mercado secundário e procurar alguém que pague o preço que você está pedindo nele, ok? Eles têm uma diferençazinha do que eu comentei antes da tributação, que eles têm uma tributação a mais, além do IRRF e do IOF, que incide neles, que é a taxa de custódia da B3, tá? Ela é uma taxa cobrada pela B3 para manter, para quem não sabe o que é a B3. B3 é a Bolsa Brasileira, a Bolsa de Valores Brasileira, e basicamente essa taxa é cobrada pela Bolsa de Valores para manter a custódia dos títulos nela, sendo de 0,20% dos rendimentos ao ano, só que é cobrado de forma semestral, até porque tem os juros semestrais também. Então, ao invés de ser cobrado 0,20% todo ano, é cobrado 0,10% no mês e 0,10% no outro mês. Desculpa, no outro mês não, num semestre, a cada 6 meses. Então, no primeiro semestre do ano é cobrado 0,10, no segundo semestre 0,10 de novo, totalizando 0,20. Mas não se preocupe, né, que aqui, ó, tem essa informaçãozinha bem bacana. Não se preocupe, ele só irá descontar do rendimento no resgate ou venda do título. Além disso, o Tesouro Selic, caso tenha até R$10.000 investido no título em específico, é isento da taxa de custódia da B3, então ele não paga o 0,20%. E qual que é o fator aqui? Esses 10 mil, na verdade eu falei errado agora, perdão, ele não é em cima só do valor investido, é em cima do valor que a gente vai chamar de valor mais rendimentos. Então, se tu pegar o valor que investiu, mais o quanto rendeu, se fechar até 10 mil, não tem a taxa da B3. Se esse valor passar, aí sim vai ser cobrado 0,20% de forma semestral em 0,10 cada semestre, ok? Começando justamente por ele, né? Tesouro Selic, o mais conhecido, título público federal indexado à taxa Selic mais uma taxa pré-fixada. Ele é muito utilizado como reserva de emergência por ter uma variação ínfima no mercado secundário. Ou seja, você usar ele e resgatá-lo antes do vencimento é uma coisa super tranquila, porque o valor dele praticamente não tem variação. E aí você pode fazer esse resgate antes do vencimento sem nenhuma variação relevante. E aí, ele é indexado ao quê? Ao Selic, a taxa Selic, obviamente, né? Tá no nome. A carga tributária dele é o IRRF, IOF e a taxa de custódia da B3, caso você tenha passado do limite de R$10.000, somando o valor investido mais rendimentos. Possui garantia do FGC? Não, mas possui do Tesouro Nacional. Isso aqui eu não vou ficar me repetindo, tá? Basicamente a pergunta é, possui garantia do FGC? Não, porque tem a garantia do Tesouro Nacional. É um título do governo, ok? E aqui tem uma coisa que eu quero deixar registrado, tá? Ele é muito utilizado como reserva de emergência. Isso aqui acontece, o pessoal gosta de usar ele como reserva. Só que, no meu ponto de vista, isso está errado. E eu vou dizer por quê. Quando eu coloquei na primeira aula os pré-requisitos de uma reserva, eu frisei para vocês. Liquidez diária é tirar a qualquer momento. O Tesouro Selic, ele não pode ser retirado a qualquer momento. Ele tem que ser retirado com o mercado aberto. O mercado abre de manhã e fecha às 3 da tarde, 3, 3 e meia da tarde. Então, não tem como você resgatar ele, por exemplo, domingo, meia-noite. Não tem, é impossível. E justamente tanto é que ele não pode ser usado como reserva de emergência, que justamente o próprio Tesouro está criando o Tesouro Reserva, que pode ser retirado, em tese, né, do que eles prometeram, pode ser retirado a qualquer momento de qualquer dia, seja dia útil ou não, horário comercial ou não. Então, né, se o próprio Tesouro já admitiu e falou, ó, estamos criando um título só para isso, é porque o Tesouro Selic não é o mais adequado, nem na visão deles, pelo visto, né? Então, fica aqui a minha observação para vocês. Temos o Tesouro pré-fixado, e assim, ele segue a mesma lógica ali do Tesouro Selic. Ele é um título do Tesouro que ele tem uma taxa pré-fixada que vai mudando ao longo do tempo. Ele não serve como reserva de emergência, por causa que a sua marcação ao mercado tem uma variação bem maior que a do Tesouro Selic. E esse título existe tanto na modalidade normal, quanto na modalidade com juros semestrais, né? Onde o título ele vai te pagar semestralmente o rendimento do semestre diretamente na sua conta, seja do banco ou da corretora.
As informações aqui sempre vão permanecer as duas mesmas, né, do final, menos o indexador, que aqui é pré-fixado, não rende conforme a Selic. Mas continuando, a gente tem o Tesouro IPCA+, o que no caso, né, se chama NTN-B principal e NTN-B apenas, que é o título público federal indexado de forma híbrida ao IPCA mais taxa pré-fixada. Esse título ele é bem visado, tá, pessoal? Bem visado para prazos extremamente longos, pelo fato de ser extremamente difícil dele render abaixo da inflação, né? Porque imagina só, se ele rende conforme a inflação mais 5%, independente de quanto for a inflação, você sempre vai ter o ganho real ali de 5%. Concorda comigo? Então, basicamente, ele sempre rende acima da inflação, porque ele rende o que a inflação variou, mais 5%, que sempre vai estar justamente levando ele para cima, ok? Esse título ele existe tanto na modalidade normal quanto com juros semestral, como eu disse anteriormente, também para o tesouro pré-fixado. E ele não serve para reserva de emergência porque a sua marcação a mercado tem uma variação bem forte, tá? Até maior que o tesouro pré-fixado na maior parte do tempo, ok? Continuando, agora vocês vão ver uma coisa interessante que é o seguinte. Os próximos títulos são mais novos, conforme a data de gravação desse vídeo, de novo, abril de 2026. E qual que é o ponto? O ponto da coisa é, todos eles vão render IPCA mais taxa pré-fixada, porque todos eles visam o longo prazo de uma forma ou de outra, tá? Mas as propostas deles de uso são diferentes. Então, vocês prestem mais atenção, por favor, em como ele é utilizado do que na taxa, no indexador, porque vai sempre ser IPCA mais uma taxa pré-fixada, a carga tributária é a mesma dos outros e a garantia é exatamente a mesma também, tá? Então, indo aqui, o Tesouro Renda Mais, ele tem finalidade principal de complementar a aposentadoria do investidor, fornecendo renda extra, e nele tem uma diferença do resto dos títulos de renda fixa, que é, quando chega na data de vencimento, ao invés de você receber todo o valor acumulado, que você investiu mais os rendimentos até o vencimento, o que acontece é que você vai receber todo esse valor, dividido em 240 parcelas mensais, ou seja, em 20 anos, ao longo de 20 anos, mensalmente, a partir da data de vencimento, como se fosse uma aposentadoria complementar mesmo, né? Ou seja, quanto mais você investe até o vencimento, melhor ele vai te pagar mensalmente no futuro. É um título que veio para facilitar realmente o complemento da aposentadoria e o complemento de renda na velhice de forma geral, ok? E por fim, deixa eu só me certificar. Isso mesmo. Por fim, aqui na parte do Tesouro Direto, o último título que temos é o Tesouro Educa Mais. Logo mais vai vir o Tesouro Reserva, mas esse aí eu já dei uma explicadinha aqui. O Tesouro Educa Mais, ele visa auxiliar quem é estudante e pretende ingressar numa graduação ou num outro projeto educacional como um tecnólogo ou mestrado, por exemplo. Tal qual o Renda Mais, no vencimento tu não recebe o valor investido mais os rendimentos, mas tu vai receber esse valor em 60 parcelas mensais, ou seja, 5 anos, por causa que justamente a ideia dos 5 anos é que as pessoas usem isso como um complemento de renda durante a graduação, e graduações na média são de 4 a 5 anos. Lembrando que quanto mais você investe antes do vencimento, maior o valor das parcelas mensais, ok? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui e já vamos dar andamento. Muito que bem. Continuando, agora vai vir uma parte um pouco mais complicada, tá? E eu quero dizer que é complicado a nível de termos aqui um fluxo ilustrado, ok? Vamos lá. Certificado de recebíveis imobiliários ou CRI. Este certificado ele vem da necessidade do financiamento de uma empresa para um investimento imobiliário. Agora a gente está falando de uma empresa, não é o banco, tá? Não é o banco nem a corretora, é uma construtora, por exemplo, ok? E aí vamos pegar aqui um exemplo que eu fiz para facilitar o nosso entendimento. Imagina a seguinte situação. Uma construtora quer fazer um prédio residencial, mas não tem todo o dinheiro para fazer esse prédio naquele momento. E aí ela só tem uma parte. Tendo isso em mente, eles fazem o projeto do prédio, né, a planta, e começam a vender para quem quer comprar de forma financiada, oferecer financiamento, tudo certo. Uma vez que venderam todas as unidades, a construtora vai atrás de uma empresa chamada securitizadora, tá bom? E vai negociar com a securitizadora da seguinte forma. A securitizadora vai entregar todo o valor que a construtora precisa para finalizar a construção do prédio por meio de captação, e em troca a construtora vai pedir que
A securitizadora vai pedir para a construtora o direito de receber os pagamentos de todo mundo que comprou e financiou o apartamento. Ou seja, a construtora vai receber todo o dinheiro que ela precisa para construir o prédio naquele momento, vai construir o prédio e, em troca, ela não vai pagar valor nenhum. Ela vai deixar de ganhar o valor que ela financiou com os compradores das unidades do apartamento dela. Então, ali, todo mundo que comprou um apartamento no prédio vai pagar o financiamento para a construtora e ela já vai passar, né? Já vai ceder os direitos para a securitizadora ganhar. É basicamente tu deixar de ter o teu ganho futuro para ter esse ganho presente de forma direta, ok? É basicamente tu antecipar o ganho. A securitizadora, aceitando o acordo, né? Uma vez que ela fechou o negócio com a construtora, falou, ó, eu vou conseguir esse dinheiro para ti, mas em troca tu me dá os direitos de receber também o valor de quem comprou as unidades contigo. Show, fechou esse acordo? A securitizadora vai fazer o quê? Ela vai estruturar o certificado de recebíveis imobiliários, que a gente chama aqui de CRI, para facilitar, e coloca ele no mercado financeiro como um título de renda fixa, que é o CRI, que vocês estão conhecendo agora, ou estão revendo para os que já conheciam. E aí, tanto investidores pessoa física quanto empresas vão investir nesse CRI, e esse valor vai ir direto para financiar justamente a construção do prédio. A securitizadora vai pegar todo esse valor de pessoas que vão investindo e vai dar na mão da construtora para finalizar o prédio. É basicamente isso que vai acontecer. E aí, a securitizadora vai ficar esperando que a construtora, né, por meio de contrato, óbvio, tem toda a parte legal e burocrática no meio disso, vai passar o direito dos recebíveis imobiliários. Recebíveis são o financiamento, os valores do financiamento dos prédios dela. E uma observação importante, tá? Esse processo ele pode ter ainda mais uma ponta, além da securitizadora e da construtora, sendo essa uma instituição financeira. Então imagina que ao invés da construtora ir diretamente na securitizadora, ela busca um empréstimo bancário, tendo a mesma oferta. Recebe o dinheiro à vista para construir o prédio, em troca do direito de receber o pagamento pelos apartamentos. Esse banco, que pegou empréstimo para não perder capital no curto prazo, pode ir até uma securitizadora e aí continuar o processo, né? Então, por exemplo, a construtora vai lá, pega um empréstimo com o banco vai lá, e vai numa securitizadora e fala assim, ó, eu tenho esse dinheiro aqui, só que eu preciso dele agora, porque, pô, eu dei uma grana para a construtora terminar o prédio e eu vou receber os aluguéis ao longo do tempo, mas eu preciso do dinheiro dos aluguéis agora. Então, faz o seguinte, faz um CRI para mim, me consegue esse dinheiro e eu te dou depois o direito dos aluguéis, tudo tranquilo, tudo sem problema nenhum. Pode ser que isso aconteça também, tá? É uma opção. Não é comum, mas é uma opção. E aqui é um fluxo para ficar mais fácil de entender, né? A gente começa aqui na construtora, vocês estão vendo meu mouse, a gente começa na construtora, ela quer construir o prédio dela, vai fazer a planta, vai vender na planta para quem? Os compradores, olha só. Esse ser humaninho aqui é um comprador de um apartamento. Aí a construtora vendendo todas as unidades, vai aqui no segundo passo, ó, na flechinha, vai até uma securitizadora, vai fazer o acordo com ela de quanto valor ela precisa e quanto ela vai, né, pagar de volta com os recebíveis de quem comprou. A securitizadora aceitando vai emitir o CRI ao mercado financeiro e aí os investidores vão colocar dinheiro neste CRI. O CRI vai pegar, vai juntar um monte de dinheiro e a securitizadora com esse dinheiro todo vai passar para a construtora, que é o quarto passo daqui. Então espero que por meio dessa ilustração tenha ficado uma forma mais didática, tá, de vocês conseguirem entender, porque o CRI e o CRA seguem a mesma linha os dois, tá? Eles são exatamente iguais com mudança da operação. Então, por exemplo, o CRI ele é o certificado de recebíveis imobiliários, o CRA é o certificado de recebíveis do agronegócio. Então o que muda é que no CRI vai ser financiado operações de você financiar a construção de um prédio, de um loteamento, por aí. Enquanto que no agronegócio, a parte referente a isso é justamente plantações, cabeças de gado, organização de terras, etc.
E agora que sabemos como funcionam os CRIs, podemos aprofundar no seu conceito. Eles são títulos de renda fixa com lastro imobiliário que têm como objetivo financiar operações no mercado imobiliário, como eu disse anteriormente, podendo ser elaborados e lançados a mercado só pelas securitizadoras, tá? Então vocês nunca vão ver um CRI sendo emitido, por exemplo, por um banco. Não, tem que ser por uma securitizadora. Se for emitido por um banco, então esse banco tem uma securitizadora só dele, mas é uma securitizadora ainda assim. Além disso, você pode se expor a CRIs por meio de fundos imobiliários, por meio de fundos multimercado e fundos imobiliários de papel que compram estes títulos. Os CRIs, eles podem ser indexados a CDI mais taxa pré-fixada, IPCA mais taxa pré-fixada ou só uma taxa pré-fixada mesmo, ok? A carga tributária é isenta para pessoas físicas porque justamente é um setor privilegiado do PIB e também, né, da sociedade brasileira, de certa forma, que é a parte imobiliária. Imobiliária e agronegócio sempre são setores mais fundamentais para a nossa economia, então eles acabam tendo esse tipo de isenção. O CRA também possui essa isenção, então já fica aqui avisado. E esse investimento aí não tem a garantia da FGC, porque ele não é um produto bancário, ele é um produto de uma securitizadora, não tem nada a ver com o banco, isso aí. O CRA, aqui está todo o textinho bonito dele, mas ele é literalmente tudo o que eu disse no CRI, só que ele vai ser utilizado o contexto do agronegócio. Então, ao invés de financiar a construção de um prédio, ele vai financiar a plantação de diversos hectares de terras. Basicamente é isso. E ele também é isento, como eu disse anteriormente. Por fim, aqui, vamos falar das debêntures, tá? Debênture é o seguinte. Ele é um título emitido por empresas para ajudar a financiá-las por meio de capital de terceiros. Em troca, a empresa vai pagar o valor investido junto no indexador ao longo do tempo, como qualquer renda fixa que eu comentei agora há pouco. Como é que isso funciona de forma mais simples, tá? Basicamente, a empresa vira e fala: putz, eu podia pegar um empréstimo no banco, mas está muito caro. Vou fazer o seguinte, vou estruturar aqui um título de renda fixa, onde o pessoal, né, os investidores, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, vão colocar o seu dinheiro aqui nesse título. Eu vou ter uma bolada de dinheiro à vista para poder utilizar para as minhas operações, e em troca eu vou pagando ao longo do tempo conforme o indexador que eu prometi que iria pagar para eles, ok? É basicamente assim que funciona. Em comparação com o empréstimo bancário, é comum que a estruturação e captação de uma debênture, processo feito por meio de um banco de investimentos, acabe saindo mais barato em termos de juros para a empresa que emite essa debênture. E caso a empresa venha à falência, os debenturistas, que é um nome bonito para as pessoas que investiram na debênture, possuem maior prioridade na hora de receber seu dinheiro em comparação aos acionistas da empresa. Então, sim, quem tem debêntures de, por exemplo, o Banco do Brasil, caso a empresa quebre, eles têm mais prioridade de receber dinheiro do que os próprios acionistas. E as debêntures podem ser de dois tipos, simples ou conversíveis. E não pensem em carros conversíveis, pelo amor de Deus. Bom, as debêntures simples, elas devolvem o valor investido mais o rendimento do período no... Desculpa. As debêntures simples devolvem o valor investido mais o rendimento do período investido no vencimento. Já as debêntures conversíveis, você pode trocar a debênture por ações da empresa no vencimento dela. Então, quando o título for vencer, pode ser que a empresa vire e fale: ok, ao invés da gente pagar, tu não quer que a gente pague em ações ao invés de dinheiro? Isso pode acontecer. E quando é simples, não, ele só devolve normalmente como qualquer título de renda fixa. Então, basicamente, a gente pode notar que a debênture é um empréstimo, assim como qualquer título de dívida, que são basicamente todos os títulos de renda fixa. Você empresta dinheiro para alguém e a pessoa, a instituição, te devolve depois. A debênture você empresta dinheiro para uma empresa e, assim como qualquer empréstimo, ele possui garantias. Esta sendo na seguinte hierarquia. Eu coloquei aqui já da primeira à quarta, sendo a primeira a garantia mais forte e a quarta a pior garantia, né? Então aqui a ordem vai de maior prioridade de pagamento para menor. Começando aqui com a garantia real, tá? Que é a garantia mais firme que existe. A garantia real é uma garantia de um bem que existe, é tocável e é existente. Por exemplo, um imóvel. Um imóvel é um prédio. Tu vê um prédio, tu toca o prédio, é um prédio, tu não move esse prédio. Esse prédio, ninguém rouba um prédio, não tem como.
Então, já é definido de antemão esse imóvel e dele não muda. Então, eu vou falar assim, esse apartamento aqui, esse prédio aqui condominial que eu tenho, ele é a garantia real da debênture. Esse prédio vai ser até o fim a garantia, ele não pode ser alterado. Ok? Isso na garantia real. Indo agora para a garantia flutuante. Ela é basicamente um conjunto de bens que sim podem mudar ao longo do tempo até o vencimento do título. Diferente da garantia real, que não pode mudar, já é definido isso no momento da montagem da debênture. Então, por exemplo, na garantia flutuante acontece a mesma situação. Vamos colocar de exemplo a mesma situação. Eu peguei aqui esse prédio condominial e falei, ele é a garantia. Show! Aí, um dia antes do vencimento, eu viro e falo, rapaziada, então, lembra aquele prédio lá e tal? Então, ele não é mais a garantia não, agora a garantia é meu Fiat Uno 2009, com uma escadinha em cima. Show, show. Claro, existem pré-requisitos, né? Não é dessa forma mais chula como eu falei, mas sim, ele pode mudar um dia antes do vencimento, por exemplo. Não tem problema nenhum, uma vez que esteja na garantia flutuante. Claro, garantia real não, na garantia real nunca. Na garantia flutuante, sim. Garantia quirográfica. Nome bonito, tá? Nome muito bonito, mas é basicamente uma promessa. Tô falando que eu vou poder te pagar, então eu posso te pagar. A garantia quirográfica é a capacidade da empresa de pagar quem possui debêntures com esse tipo de garantia depois de pagar todas as suas dívidas. Então a ideia é mais ou menos o seguinte: imagina que a empresa ela vai pagar, né? Ela vai te pagar a debênture. Porém, ela tem que pagar primeiro os tributos para o governo e a folha de pagamento. Então ela vai pagar a folha, pagar os tributos, vai ver se sobrou dinheiro e se sobrou, aí ela te paga. Basicamente é isso. E por fim, garantia subordinada. Essa é a pior de todas. A garantia subordinada está subordinada às outras. Ou seja, se as outras forem pagas e sobrar dinheiro para pagar as debêntures com garantia subordinada, aí sim são pagas. Em bom português, para todo mundo que tem debêntures que tem garantia real, flutuante e quirográfica, se a empresa pagou essa galera toda que tem essas garantias e sobrou dinheiro, aí vai ser paga para quem tem garantia subordinada. Se não sobrou, não vai ser pago. É basicamente assim que funciona. E as debêntures, elas possuem indexação, tanto CDI quanto IPCA quanto pré-fixado. Elas possuem carga tributária isenta, ok? Justamente para tentar, para entrar com uma tentativa de favorecer o empreendedorismo, né, de fomentar o empreendedorismo de certa forma, e não possui garantia do FGC porque não é um produto bancário, é um produto empresarial, é de uma empresa. Qualquer empresa pode emitir uma debênture, claro, desde que tenha o que a gente chama, né, de mascada para isso. A empresa tem que ter dinheiro para poder fazer isso junto de um banco de investimento, porque ela não pode fazer sozinha. E por fim, aqui comentando sobre um subtipo das debêntures, né, uma variação na verdade, que são as debêntures incentivadas. A debênture incentivada ela tem como principal diferença para as debêntures casuais, né, normais, que elas são emitidas por empresas que investem em setores de infraestrutura da economia, como o setor portuário e rodoviário. E basicamente, todo o resto é meio parecido. Só que ao invés de render, por exemplo, aqui no indexador o CDI, ela rende CDI mais taxa pré-fixada, IPCA mais taxa pré-fixada ou uma taxa pré-fixada apenas, tendo também carga tributária isenta e sem a proteção do FGC. Então, pessoal, esse aqui é o último slide. Foram 37 slides, foi bastante conteúdo, foi um conteúdo bem denso. Eu tô com a voz quase rouca depois de tanto falar, porque eu gravei isso tudo apenas numa noite, então eu estou bem cansado, mas valeu muito a pena, foi muito gratificante. Espero que vocês tenham conseguido compreender mais sobre a renda fixa de forma geral. É bastante coisa, é bastante conteúdo, é bem denso, eu sei. Podem assistir e reassistir quantas vezes se sentirem à vontade. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar, tá? Por aqui nos comentários, podem me mandar no WhatsApp e também lá no perfil do Instagram, ok? Vou deixar tudo aqui na descrição, junto também do link para download desses slides, ok? Então, muito obrigado, investidores, pela sua audiência até este momento e até o próximo vídeo.